Olá, meus irmãos, tudo bem? A paz do Senhor seja conosco. Vamos hoje dar continuidade ao nosso estudo do livro de Juízes, capítulo 14. Eu quero que você medite comigo nessa palavra que vai nos mostrar o chamado dos imperfeitos. É forte, hein? Vamos começar com uma oração. Senhor, nosso Deus e amado Pai, em nome de Jesus te louvamos e te glorificamos porque Tu és o nosso Deus. Tu és aquele que nos ama e que nos chama, Pai, a sermos participantes dessa Tua obra. E por isso, Pai, pedimos que o Senhor venha, Pai, nos dar discernimento, entendimento, direção, para que possamos caminhar nos caminhos do Senhor. Ajuda-nos nessa caminhada, Senhor Deus. Queremos, nesse momento, consagrar esse tempo no Teu altar e pedir a instrução do Teu Santo Espírito. É no nome de Jesus que o fazemos. Amém. Meus irmãos, capítulo 14. Eu quero que vocês vejam comigo aqui, antes da gente chegar no chamado dos imperfeitos, vamos entender um pouquinho agora quem eram os filisteus. Então, filisteus nada mais significa do que povos do mar. Naquela época, eles eram geralmente relacionados com a ilha de Creta. E eles chegam e eles têm uma forma de domínio muito diferente das que os israelitas estavam acostumados com outros povos. Então a gente vai ver um tipo de infiltração. Então não era muito uma opressão de guerras, de batalhas. A gente vai ver um povo que se infiltrava. Eles faziam contratos comerciais, estavam ali sempre procurando casamentos híbridos, miscigenação com os locais. Então é uma forma um tanto diferente do que a gente tem quando falamos dos amalequitas, quando falamos de outros povos ali, os amonitas, que estavam naquela região e que passavam por momentos de dominação sobre os israelitas. Então, estes eram os filisteus. E por incrível que pareça, a gente pode constatar que é o maior opressor do povo de Israel. Mas, agora que a gente já olhou a imagem, a figura dos filisteus, vamos agora focar um pouquinho na nossa história. Vamos voltar aqui para a história de Sansão. Meus irmãos, no verso 3, então abra sua Bíblia aí, capítulo 14, verso 3. Vamos ler o que diz aqui. O que vai acontecer é que Sansão vai a uma determinada cidade, vê uma moça filisteia, se encanta e volta para seu pai e pede que o pai vá lá e a tome em casamento. Era a tradição, tá, gente? Não pensem que isso aqui era uma coisa absurda, normal, não. Era a tradição. Mas olha só o verso 3, o que é que vai dizer. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos ou entre todo o meu povo para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrado. Aqui a gente começa a ver por que a gente está falando do chamado dos imperfeitos. Sansão, nazireu, separado, consagrado para Deus, não quer andar de acordo com a lei de Deus, que abomina o casamento com outros povos. Mais do que isso, ele está aqui também desonrando seus pais, que tentam dar uma orientação alinhada com a palavra do Senhor, seguindo a tradição e a escritura. Ele totalmente se rebela contra todo o ensinamento de Deus, contra a orientação dos seus pais, ele quer a sua vontade carnal. Alguma semelhança com a minha e a sua vida? Pode deixar seu comentário aqui se você quiser. Mas a gente vai ver que não é só isso. Por quê? Porque, de fato, ele segue adiante com esse plano de se casar com a Filisteia. O seu pai e a sua mãe acompanham esse desejo, vamos dizer assim.
aí vai ter a história relacionada ao enigma de Sansão. A gente vai ver que ele mata um leão como se fosse um cabrito, que no momento seguinte ele vai lá de novo e vê que tem um favo de mel no cadáver do leão. Mas o interessante aqui já é uma outra coisa. A Bíblia faz questão de relatar que ele não menciona nada para seus pais. Mais uma vez a gente tem que ficar atento aqui, né? A imperfeição de Sansão enquanto servo de Deus, pessoa separada, consagrada para Deus, a sua desobediência e desonra a seus pais, né? Ele está indo contra mais uma vez a palavra de Deus e a tradição do povo de Deus. Por quê? Primeiro, sendo nazireu, ele não podia estar em contato com cadáveres. E ele vai lá do cadáver, tira o favo de mel, come daquele favo de mel e também dá a seu pai e a sua mãe. Como diria, né, meus irmãos? Tanta bobagem que o Sansão está fazendo. É interessante porque nada disso o desabilita de ser chamado. Nada disso o desabilita de ser consagrado. E nada disso vai prevenir que o plano de Deus se cumpra por meio da vida de Sansão. Mas vamos continuar. Porque a gente vê que Sansão começa aqui no capítulo 14 a ter indícios de quem é essa mulher com quem ele decidiu se casar. E quantas vezes a gente tem indícios de quem é aquela pessoa que está ao nosso lado e por razões que transcendem a racionalidade, a gente escolhe permanecer com a nossa má decisão. Por quê? Sansão faz um enigma e tem um prêmio para aquele que resolver o enigma. E claro, se ninguém resolver, ele seria premiado. E claro, os filisteus vêm até essa moça e pleiteiam com ela. Você vai deixar que ele venha tirar nossa riqueza? Você vai deixar que ele nos tome aquilo que é nosso? Como é que você chama para celebrar seu casamento só para poder tirar nossas posses? Então faz toda uma chantagem emocional com a moça. E aí ela passa todo o tempo das núpcias chorando e se amargurando para que ele dê para ela a resposta do enigma. Ele dá. E ela compartilha com os seus. Então Sansão já sabia ali, porque o verso 18, o finalzinho dele vai dizer: se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca terias descoberto o meu enigma. Então, os indícios de quem era aquela pessoa, ele já tinha aqui a evidência do caráter dessa pessoa. Que não era uma pessoa que estava ali se comprometendo com ele, mas que sim, estava ali para satisfazer os desejos do seu povo, como instrumento de manipulação para o seu próprio povo, e não tomando parte com seu marido. Então, meus irmãos, que essa lição seja para mim e para você. Quantas vezes Deus está nos dando indícios de quem são essas pessoas que estão ao nosso redor? Pode ser o cônjuge, pode ser um colega de trabalho, o chefe, o subordinado. E Deus tem mostrado quem é essa pessoa. Mas por motivos que transcendem a racionalidade, você tem escolhido satisfazer os desejos da carne. Duas coisas eu quero falar para você. Deus não está em busca de seres perfeitos, porque Ele sabe que não existe entre nós humanos seres perfeitos. O único foi Jesus Cristo. Mas Ele quer
que ainda que sejamos imperfeitos, que busquemos os seus caminhos, que nos arrependamos dos nossos pecados, que confessemos os nossos pecados e nos voltemos a Ele. E Ele é capaz de nos perdoar. Ele pagou o preço pelo meu e pelo seu pecado, e Ele pode nos dar o perdão redentor. Somos imperfeitos e vamos continuar sendo, mas que sejamos sensíveis àquele que nos chamou, que possamos fazer de tudo ao nosso alcance para andarmos nos caminhos do Senhor, e quando nos desviarmos dele, que possamos prontamente reconhecer, nos arrepender, confessar e voltar. Porque ainda que sejamos imperfeitos, Deus nos escolhe do mesmo jeito. Ele nos chama do mesmo jeito. Que esse Deus maravilhoso, misericordioso, cheio de graça, compaixão e amor, possa te resgatar dos desejos da nossa carne e possa nos trazer de volta para os seus caminhos. E assim, o nome dele vai ser glorificado. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e amado Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor, Pai, na sua infinita graça e misericórdia, o Senhor nos dá indícios, Senhor Deus, de quem são aqueles que estão ao nosso redor. Mas ainda, Pai, que não vejamos, ainda que falhemos em ver os teus sinais, o Senhor nos estende a sua mão e o Senhor, Pai, nos sustenta no momento da tribulação. Somos imperfeitos e o Senhor sabe disso. E o Senhor continua com a tua mão estendida, com teus braços abertos para nos receber de volta, Pai, em teu seio, em tua família, em tua casa. Abençoa-nos, Pai. Derrama sobre nós, Senhor Deus, o discernimento do Espírito, para que possamos nos voltar aos teus caminhos. Seja conosco nessa caminhada, Senhor Deus, e em tudo seja o teu nome para sempre glorificado. Te oramos e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, muito obrigado pela sua companhia. Eu espero você em mais um Encontro com a Palavra. Deus vos abençoe.